alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suélia e hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 25 da disciplina de Ciências. Antes da gente começar, sempre com caderno, lápis e borracha, junto com vocês, para vocês irem fazendo as anotações da nossa aula e ter sempre o caderno de vocês organizado com os nossos conteúdos. Hoje, então, nós vamos estudar sobre o paladar. Lembra que nós estamos tendo várias aulas sobre os sentidos, estamos vendo cada um deles bem detalhadamente e hoje, então, nós vamos estudar sobre o sentido do paladar, conhecer um pouco mais sobre esse sentido. Os objetivos da nossa aula, então, reconhecer o paladar como um sentido que nos permite sentir os sabores, compreender o conceito de paladar, identificar os diferentes gostos e sabores, reconhecer a influência do olfato para conseguirmos sentir os sabores e identificar alguns problemas que podem influenciar no sentido do paladar. Então, nós vamos conhecer o que é o paladar, como que ele funciona e também que o olfato, que é um outro sentido, ele influencia no nosso paladar também, a gente já vai ver como. Então, vamos lá. O paladar é um dos nossos 5 sentidos. Através das papilas gustatórias da nossa língua é que sentimos os sabores e gostos. Então, lá na nossa língua, se você observar ela, por exemplo, lá no espelho, você vai ver que ela tem algumas bolinhas, né? Ela não é toda lisa. Então, essas ondulaçõezinhas a gente chama de papilas gustatórias. E são elas, então, que permitem que a gente sinta o gosto dos alimentos, né? Se é alguma coisa que não é comestível, a gente já vai identificar ali no sabor, que não tem um gosto tão bom. E ela, então, que nos permite esse sentido. Por exemplo, quando a gente toma, né, ou come algo muito quente, que a gente queima a nossa língua, que ela fica mais sensível, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade para sentir alguns gostos, porque ela ficou ali machucada com aquela queimadura e durante ali até ela, né, voltar ao normal, a gente fica às vezes não sentindo tão bem o gosto dos alimentos, porque aquela partezinha ali não está tão bem assim. Os sabores. Os sabores, eles também são percebidos com a ajuda do nosso olfato, ou seja, do cheiro, né, lá do nosso órgão do nariz. Quando algo tem um cheiro ruim, já deduzimos que o gosto seja ruim também, na verdade? Então, às vezes, a gente vai comer algo que a gente não conhece, nunca experimentou, a gente vai, né, geralmente cheira primeiro para ver se o cheiro é bom. E aí, se o cheiro for bom, a gente já imagina que o gosto também seja, e se for ruim, a gente imagina que o gosto seja ruim também. E por que então que o olfato ele influencia no gosto dos alimentos? Por exemplo, quando a gente está gripado, resfriado, que a gente fica com o nariz trancado, parece que a gente já não sente tão bem o gosto dos alimentos, não é verdade? Porque o cheiro ele influencia no sabor também. Ou quando a gente vai tomar um remédio, que ele não é muito bom, o que a gente faz? Tranca, né, o nosso nariz. Por quê? Porque se a gente sentir, né, sentir menos ou não sentir o cheiro, a gente sente menos o sabor também. Então, o olfato e o paladar, eles estão ligados ali, um complementa o outro. O olfato, então, o nosso olfato, que é o cheiro, é responsável por sentir 80% dos sabores. Então, a maior parte que a gente sente os sabores é pelo olfato, é pelo cheiro, e nem é tanto pelo paladar. Então, o olfato ele é tão importante para a gente sentir o sabor dos alimentos quanto o nosso paladar. Então, por isso, né, quando estamos com o nariz trancado, não conseguimos sentir o gosto dos alimentos direito, que é o que a gente já falou anteriormente. Então, o olfato, que é sentir o cheiro dos alimentos, ele é responsável, né, por a gente sentir a maior parte dos sabores. Por isso, então, que se a gente está com o nariz trancado ou às vezes a gente não quer realmente sentir o gosto, né, não é algo muito bom, a gente vai lá e tranca o nosso nariz. E a língua, então? A língua é o órgão responsável por sentir os gostos. Os sabores amargo, azedo, salgado e doce são percebidos em todas as partes da nossa língua.
mas algumas partes sentem mais alguns sabores do que outras. Então, a nossa língua é o órgão responsável do nosso corpo pelo paladar, por sentir o gosto dos alimentos, certo? E aí nós temos os sabores, o amargo, o azedo, o salgado e o doce, certo? Eles são percebidos todas as partes da nossa língua, ok? Mas tem algumas que elas sentem mais, elas realçam mais esses sabores. Aqui então, lá na parte de trás da nossa língua, a gente sente o gosto amargo, ele fica mais evidente. Dos ladinhos então aqui em laranja, nós temos o gosto azedo. Mas lá dos ladinhos, mais na pontinha, nós temos o salgado e o doce, então, aqui nessa partezinha amarela, ok? Então, vejam que o doce e o salgado, eles ficam bem próximos, né, um do outro. E aqui, então, que a gente tinha falado, se a gente perceber aqui na língua, né, que ela não é lisa, então são essas ondulaçõezinhas que são as papilas gustatórias que nos ajudam a sentir o gosto dos alimentos. Onde nós podemos encontrar esses sabores, então? O amargo, no café, no chocolate amargo, na rúcula, ao nabo, a mostarda e muitos outros alimentos também. Aqui a gente colocou apenas alguns. O azedo, o limão, o morango, o abacaxi, em frutas vermelhas também. O salgado, em carnes defumadas, queijos, temperos. E o doce, o brigadeiro, em bolos, em batata doce, na manga. Então aqui nós temos alguns, né, alimentos desses sabores específicos aqui que a gente está vendo. E você sabia que uma curiosidade, a temperatura dos alimentos muda o seu sabor. Então, alimentos mais frios, nós sentimos melhor o gosto azedo. E os alimentos mais quentes, nós sentimos melhor o gosto doce. Então, quando o alimento está mais frio, ele fica mais azedo, mais amargo. E quando ele está mais quente, o sabor doce fica mais forte. Aqui um exemplo. Quando o chocolate fica na geladeira, ele fica menos doce do que quando ele é aquecido. Então, façam um teste. Pegue um pedacinho de chocolate e comam ele na temperatura normal, ali da temperatura ambiente. Aí coloquem ele na geladeira lá por um tempo e depois comam. Vocês vão ver que a gente sente menos o sabor dele. Ele fica menos doce do que na temperatura ambiente ou se a gente derreter ele, por exemplo. Então, a temperatura dos alimentos, ele muda o sabor dos alimentos também. Aqui, então, alguns problemas de saúde que podem atrapalhar o nosso paladar, né? Podem atrapalhar a gente sentir o gosto dos alimentos. Então, aqui a afta, são algumas, né, feridinhas que dão na nossa boca. A deficiência de vitamina B12, deficiência de zinco, herpes, problemas de saúde bucal, então problemas, né, na nossa boca, como a afta e herpes também podem atrapalhar a gente a sentir o gosto dos alimentos. O uso de medicamentos também, alguns medicamentos podem atrapalhar. O tabagismo, o nariz entupido, né, que a gente viu que então o nosso olfato, o nariz, né, ele é responsável pela maior parte de sentir o gosto dos alimentos. Então, o nariz entupido atrapalha muito, né, sentir o gosto dos alimentos. E a doença de refluxo também atrapalha a gente a sentir o gosto, né, dos alimentos. A maioria dessas aqui são problemas temporários, né, que podem ser revertidos. A afta, a herpes, as deficiências, né, de vitamina, de zinco, que a gente pode repor através dos próprios alimentos e voltar tudo ao normal. O paladar, além de nos permitir sentir os gostos daquilo que gostamos de comer, também nos ajuda a evitar de ingerirmos algo que possa nos fazer mal, como um alimento estragado, que fica com um gosto diferente do normal, por exemplo. Então, além de a gente sentir o gosto daquilo que a gente gosta muito de comer, o paladar, assim como os outros sentidos, eles também nos ajudam a evitar perigos. Então, se a gente começa a comer algo e a gente percebe, né, que aquele gosto está diferente, está estranho, que aquele alimento pode estar estragado, a gente não
come. E a gente às vezes evita, né, muitas vezes, de se contaminar, de uma intoxicação alimentar, né, de comer algo que não vai nos fazer bem ou algo que nem seja comestível. Então, o paladar nos ajuda com isso também. Há pessoas que gostam mais do gosto do doce e outras do salgado, não é verdade? Tem gente que troca o doce pelo salgado ou gosta mais do doce que do salgado e assim por diante. Cada um tem uma preferência, tem gente que gosta mais dos alimentos azedos, do azedinho. E você? Qual que é o seu sabor preferido? É o amargo, é o doce, é o azedo, é o salgado? É um pouco de cada? Qual é o seu? O que você mais gosta de comer? Qual que é o seu sabor preferido? Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula sobre o paladar vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido ainda mais sobre mais esse sentido do nosso corpo, ok? Depois, então, se ficou alguma dúvida, vocês leiam os nossos slides novamente, assistam o vídeo da aula novamente. Depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!